Cucu, seja bem-vindo de volta, querido passante. Continuamos, capítulo 2. Um dos espectros vermelhos desse tempo lá. Alguém que passasse nessa época pela pequena vila de Vernon e que estivesse, por acaso, passeando por essa bela ponte monumental, ao qual sucederá em breve uma dessas pontes horrorosas em fio de ferro. Teria percebido, passeando seus olhos do alto do parapeito, um homem com seus 50 anos, usando uma boina em couro, vestido com calças e veste de tecido grosso e de cor cinza, ao qual estava costurado algo amarelo que outrora foi vermelho, calçado com sabor e a pele bronzeada pelo sol, o rosto quase negro e os cabelos quase brancos. Uma longa cicatriz descia de sua testa até a sua bochecha, encurvado, envelhecido antes da idade, passeando quase todos os dias com uma pá na mão, em um desses jardins fechados por muros que cercam a ponte ao bordo do Sena, como uma corrente de jardins encantadores, plenos de flores. Se fossem mais pequenos, diríamos buquês. Todos esses lugares davam para o Sena, em uma extremidade, e na outra extremidade tinha uma casa. O homem de quem acabamos de falar vivia em 1817 no mais estreito desses jardins e na casa mais simples e humilde do lugar. Ele vivia ali só e solitário, silenciosamente e pobremente, com uma mulher que não era nem jovem, nem velha, nem bela, nem feia, nem camponesa, nem burguesa, que o servia. O quadrado de terra que ele chamava seu jardim era célebre em toda a vila pela beleza das flores que ele cultivava. As flores eram sua ocupação. A força do trabalho, da perseverança, da atenção e de baldes de água, ele conseguiu criar depois do Criador e inventou certas tulipas e certas dálias que pareciam ter sido esquecidas pela natureza. Ele era engenhoso. Ele havia superado Solange Boudin na criação de pequenos canteiros com terra de bruyère para o cultivo de plantas raras e preciosos arbustos da América e da China. Desde o levantar do dia, no verão, ele estava em suas calçadas, picando, podando, capinando, regando, andando entre as flores, com um ar de bondade, de tristeza e doçura. Algumas vezes, sonhador, imóvel durante horas inteiras, escutando o canto de um pássaro em uma árvore ou o ruído de uma criança em uma casa. Ou bem, com os olhos fixos em um pedaço de erva ou nas gotas de orvalho
que o sol fazia brilhar em uma folha. Sua mesa era simples. Ele bebia mais leite do que vinho. Até uma marmota o fazia ceder. A criada brigava com ele. Ele era tímido ao ponto de parecer taciturno. Saía raramente e não via ninguém, além dos pobres que batiam em sua janela, e o padre, o abade Mabeuf, um velho homem. Portanto, se os habitantes da vila ou algum passante curioso queria ver as suas tulipas ou as suas rosas perfumadas e vinham bater em sua porta, ele abria todo sorridente. Esse é o bandido da Loire. E se alguém que ao mesmo tempo tivesse lido as memórias militares, as biografias, o Moniteur, os boletins do grande exército, teria percebido um nome que lemos muitas vezes, o nome de Georges Pontmercy. Ainda jovem, esse Georges Pontmercy era soldado no regimento de Saintonge. A revolução eclatou. O regimento de Saintonge ligou-se ao exército do Rhin. Pontmercy combateu a Sparre, a Worms, a Neustadt, a Tourcoing, a Alzey, a Mayence, onde ele estava entre os 200 que formavam a guarda pessoal de Houchard. Ele enfrentou o exército do príncipe Hesse e só parou quando o canhão do inimigo abriu uma brecha enorme entre eles. Ele estava com Kléber, a Marchienne, e no combate de Montpellier, onde teve o seu braço quebrado por un Biscayen. Depois, ele passou a fronteira de Italy e foi um dos 30 granadeiros que defendiam Tende com Joubert. Joubert foi nomeado ajudante-general e Pontmercy subtenente. Pontmercy estava ao lado de Berthier nas metralhas nesse dia de Lodi que fez Bonaparte dizer: Berthier é canhoneiro, cavaleiro e granadeiro. Ele viu o seu antigo general Joubert cair em Novi, no momento exato que ele, com a sua sabre levantada, gritava: Avante! Tendo embarcado com sua companhia, por necessidade, na campanha, em uma peniche que iria de Gênes a já não lembro qual porto da costa. Ele cai em uma emboscada de 7 ou 8 velas inglesas. O comandante genovês quis jogar os canhões no mar, esconder os soldados no porão e passar discretamente como navio de mercadoria. Pontmercy fez subirem a bandeira tricolor no mastro e passou orgulhoso pelos canhões das fragatas britânicas. A 20 léguas dali, com sua audácia crescente, com uma peniche, ele atacou e capturou um grande navio
com um carregamento de homens e cavalos a tropa de Sicília. Em 1805, ele estava na divisão Malher, que removeu Gainsbourg do Duque Ferdinand. A Wittingen, ele recebe em seus braços, sob uma chuva de balas, o coronel Maupetit, ferido mortalmente à frente do 90º dos Dragões. Ele se distingue em Austerlitz, nessa admirável marcha de escalões feita sobre o fogo inimigo. Quando a cavalaria da Guarda Imperial Russa esmagou um batalhão da 4ª linha, Pontmercy foi um desses que quis a revanche e que exterminaram essa guarda. O imperador o condecorou com a cruz. Pontmercy fez parte do 8º corpo do grande exército que Mortier comandou e que tomaram Hamburgo. Depois, ele vai para o 55º de linha, que era o antigo regimento de Flandres. Em Eylau, ele estava no cemitério quando o heróico capitão Louis Hugo, tio do autor desse livro, reteve sozinho, com sua companhia de 83 homens, durante 2 horas, todo o esforço do exército inimigo. Pontmercy foi um dos 3 que saíram desse cemitério vivos. Depois, ele esteve em Friedland. Depois, viu Moscou, Berezina. Depois, Lutzen, Botzen, Dresden, Warschau, Leipzig e os desfiles de Gelnhausen. Em Arnes-le-Duc, sendo capitão, ele sabrou 10 cosacas e salvou o seu caporal. Ele foi moído esse dia lá. Foram retirados 27 fragmentos de ossos só de seu braço esquerdo. 8 dias antes da tomada de Paris, ele entrou na cavalaria. Ele tinha isso que chamavam, no antigo regime, a mão dupla. Quer dizer, ele tinha aptidão a manejar, como soldado, a sabre e o fuzil, como oficial, um esquadrão ou um batalhão. É dessa aptidão aperfeiçoada pela educação militar que nascem os batalhões especiais. Os dragões, por exemplo, que são ao mesmo tempo uma cavalaria e uma infantaria. Ele também acompanhou Napoleão à ilha de Elba. Em Waterloo, ele era chefe do esquadrão de couraceiros na Brigada do Bois. Foi ele quem pegou a bandeira do batalhão de Lunenburg e veio jogar aos pés do imperador, coberto de sangue, porque no momento que ele derrubava a bandeira, ele recebeu um golpe de sabre através do seu rosto. O imperador contente grita: "Tu é coronel, tu é barão, tu é oficial da Legião de Honor." Pontmercy responde: "Sir, eu agradeço por minha viúva." 1 hora depois, ele caía na ravina de Oran. E agora você me pergunta:
Mas quem é esse Pontmercy? É o nome que você não deveria ter esquecido. É o bandido da Loire. Nós já vimos algo de sua história. Após Waterloo, Pontmercy, que foi puxado, nós nos lembramos, lá no caminho de Oran. Ele conseguiu ser encontrado pelo exército e de ambulância em ambulância chegou aos acampamentos da Loire. A restauração o colocou a meio salário, meio soldo. Depois, o enviou sob a vigilância em Vernon. O rei Louis XVIII não levou em consideração a sua qualidade de oficial da Légion d'honneur, nem o seu grado de coronel, nem o seu título de barão. Ele, do seu lado, só assinava Coronel Barão Pontmercy. Ele só tinha um velho traje azul. E ele não saía, jamais, sem pendurar a sua rosette de oficial da Légion d'honneur. O procurador do rei mandou-o avisar que o parquet o processaria por porte ilegal de decoração. Ao que Pontmercy respondeu com um sorriso amargo: eu não sei se não entendo mais o francês ou se vocês não falam mais o francês. Eu não entendo. Depois, durante 8 dias, ele saiu todos os dias, usando a sua rosette. Ninguém ousou o inquietar. Ele não possuía nada além do seu meio-soldo, de chefe de esquadrão. Ele alugou a Vernon, a mais pequena e humilde casa, como já citamos. E ele vivia só. E acabamos de ver como. No Império, entre 2 guerras, ele teve tempo de casar-se com Mademoiselle Gillenormand, a mais nova. O velho burguês, indignado profundamente, consentiu, suspirando e dizendo: acontece até nas melhores famílias. Em 1815, Madame Pontmercy, mulher admirável, elevada, rara, digna de seu marido, falece, deixando uma criança. Essa criança foi a alegria do pai na solidão. Mas o avô reclama a criança imperiosamente e ameaça o deserdar, caso contrário. O pai cedeu, visando o interesse da criança, e como ele não podia ver o seu filho, ele começou a amar as flores. Ele havia renunciado a tudo, sem remoer nada ou conspirar. Ele dividia seu tempo entre as coisas simples que ele fazia e as coisas grandes que ele havia feito. Ele passava seu tempo a esperar uma flor abrir ou a lembrar de Austerlitz. Monsieur Gillenormand não tinha nenhuma relação com seu genro. O coronel era para ele um bandido e ele era para o coronel um estúpido imbecil.
Monsieur Gillenormand não falava jamais do coronel, a não ser para zombar de sua baronice. Ele estava absolutamente convencido que Pontmercy não tentaria nunca jamais ver ou falar com seu filho por causa da ameaça de o expulsarem e o deserdarem. Para Gillenormand, Pontmercy era um pestífero. Eles pretendiam criar a criança à sua maneira. Talvez o coronel errou ao aceitar essas condições, mas ele submeteu-se acreditando fazer o certo ao sacrificar-se só. A herança do pai Gillenormand era pouca coisa, já vimos. Mas a herança de Mademoiselle Gillenormand, a maior, era considerável. Essa tia, que ficou filha, era extremamente rica pelo lado maternal. E seu filho, o filho de sua irmã, era o seu herdeiro natural. A criança, que chamava-se Marius, sabia que tinha um pai, mas nada além disso. Ninguém falava nada. No entanto, no mundo de seu avô, os cochichos, as meias palavras, as piscadinhas de olho entraram no espírito do pequeno. Ele acabou por compreender qualquer coisa e como ele absorvia de forma lenta as ideias e as opiniões alheias, que eram, por assim dizer, o seu meio respirável, ele acabou, pouco a pouco, a pensar em seu pai com vergonha e um aperto no coração. Enquanto ele crescia assim, a cada 2 ou 3 meses, o coronel escapava e vinha para Paris. Como um prisioneiro que escapa da prisão, e ele ia se esconder em Saint-Sulpice. E na hora que a tia Gillenormand levava Marius à missa, ali, tremendo de medo que a tia olhasse para trás, escondido atrás de uma pilastra, imóvel, sem ousar respirar, ele admirava a sua criança. Essa cicatriz tinha medo dessa velha moça. Daí vem a sua ligação com o padre de Vernon, o Abade Mabeuf. Esse digno padre era irmão de um diretor de igreja de Saint-Sulpice. E várias vezes ele percebeu a presença desse homem, contemplando essa criança, a cicatriz que ele tinha no rosto e as grandes lágrimas de seus olhos. Esse homem, que portanto parecia ser um homem, chorava como uma mulher. E isso tocou profundamente o diretor. Esse homem ficou gravado em seu espírito. Um dia, quando ele ia para Vernon visitar o seu irmão,
Ele viu pela ponte o Coronel Pontmercy e o reconheceu como o homem de Saint-Sulpice. Então, ele falou com seu irmão e os dois resolveram fazer uma visita a esse homem. Com um pretexto qualquer, bateram em sua porta. Essa visita levou a outras. O coronel, ao princípio, muito fechado, começou a se abrir. E o padre e o diretor conseguiram entender toda a sua história e como Pontmercy sacrificava sua felicidade pelo futuro de seu filho. Isso fez o padre o tomar em veneração e ternura. E o coronel, de seu lado, o tomou em afeição. De certo, quando em outra aventura eles são sinceros e bons, todos os dois, nada se penetra melhor, nada se amalgama mais do que um velho padre e um velho soldado. No fundo, são o mesmo homem. Um, devoto da pátria de baixo, e o outro, devoto da pátria do alto. Essa é a única diferença. 2 vezes por ano, no 1º de janeiro e na São Jorge, Marius escrevia a seu pai cartas de dever, ditadas por sua tia, e poderíamos dizer que pareciam ter sido copiadas de algum formulário. Era tudo que tolerava Monsieur Gillenormand. O pai respondia com cartas cheias de ternura, que o avô escondia em seu bolso, sem as abrir. E esse é o final. Eu espero que você tenha gostado do nosso capítulo de hoje, tenha gostado de, enfim, descobrir quem é esse bandido da Loire. Ah, e o nome que você não deveria esquecer. Nunca mais vai esquecer agora. Tenho certeza. Bom, ele era chefe dos couraceiros, você lembra? Waterloo, aqueles homens bravos, valentes, que não tinham medo de nada e que usavam uma couraça de ferro. A partir de agora teremos capítulos maravilhosos. Então você já sabe, não perca, ative o sininho, se inscreva no canal e, se você puder fazer a gentileza de compartilhar esse vídeo com alguém, eu te agradeço muito. Nos vemos em breve para o próximo capítulo. Tenha uma linda noite. Um grande beijo.